Assento. É isso mesmo, que toda barreira caia, né? Para que nós possamos ouvir e entender o que o Senhor quer falar. Vencemos, amém, irmãos? Está fazendo agora 10 graus e vencemos. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que deixam de fazer coisas importantes nesse frio, como tomar banho, irmãos. Tem gente que não toma banho no frio. Mas nós chegamos aqui para chegar aqui na presença do Senhor, que é muito, muito, muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Estamos aqui, saímos das cobertas, né, de um dia muito gelado. Muitos não têm essa coragem. Eu vou dizer que é muito difícil, como não tem a coragem de tomar banho. Mas eu louvo a Deus, né, de ter vocês aqui, de ver vocês aqui. Eu louvo a Deus, porque nós vencemos em nome de Jesus, amém? O Senhor colocou um louvor no meu coração. Quando eu recebi o convite de estar ministrando nessa série, né? Coloca aqui, Luiz, por favor. Fé, uma questão de sobrevivência. E mais uma vez eu temi, porque todo mundo sabe que eu não me sinto confortável aqui em cima. E foi tão maravilhoso que quando eu recebi o convite, né, eu quis rejeitar e eu não consegui, porque Deus, ele, né, pega a gente. Logo o Espírito Santo me trouxe a palavra, né, assim, foi uma conexão linda. E eu falei assim, Jesus, que rápido, amém. E eu falei, mas como eu vou falar de fé nessa passagem, né? E logo em seguida o Senhor colocou uma canção muito antiga no meu coração. E eu vou cantar um pedacinho para vocês entenderem aonde eu vou chegar, amém? Fala assim: impossível sobreviver sem Ele, é como a abelha sem o mel. Impossível me imaginar sem Ele, é como a noiva sem o véu, é como a estrela sem o céu. Jesus é a fonte de água viva. Eu sou a sede, sou uma alma sem descanso. Ele é a rede, Jesus é a rosa de Saron. Sou beija-flor, eu sou um coração amando. Ele é o amor. Ele é tudo, irmãos, amém? Em quem você tem crido? Né? Nós oramos aqui e fizemos tantas petições, elevamos a nossa mente agora a tantos pensamentos, a tantas necessidades, mas de verdade, em quem você tem crido? Aonde está, ou melhor, em quem você tem depositado a sua fé? Em quem? Né? Porque o mundo aí fora tem depositado a fé em diversas coisas. Esses dias eu estava comentando com a Leni e eu falei que é em amuletos, é em estátuas, né? É em pessoas, né? É no psicólogo, que é muito bom, mas às vezes é depositando a fé que vai ser curado psicologicamente nele. Aonde e quem? Né? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Silvia. Irmã Silvia, como eu fiquei feliz com o seu testemunho. Porque você depositou a sua fé em Jesus. Né? Você conversou comigo, você conversou com a irmã Creuza bastante, você conversou com a irmã Vânia bastante, com o pastor, e nós aconselhamos, falamos, choramos juntas, mas a fé teria que estar e esteve o tempo inteiro em Jesus. E louvado seja o nome do Senhor por isso, e eu louvo a Deus. E eu quero ler aqui, irmãos, em João, capítulo de número 6. Jesus, eu estou sem óculos. Glória. Capítulo de número 6, versículo de número 68. É uma palavra muito conhecida. E eu espero em Deus, porque é o Senhor que
que transmite a palavra, que você entenda o que ele quer dizer ao seu coração e ao meu coração, amém? João capítulo 6, capítulo 68, versículo de número 68. Vai dizer assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu confesso que mais uma vez eu não fiz esboço algum. Eu anotei aqui algumas chaves que o Senhor foi me dando. E o Senhor colocou muito no meu coração a vida de Pedro. Pedro, um homem que viveu intensos encontros, como se diz? Experiências com o Senhor. Um homem que encontrou Jesus e que Jesus encontrou ele num momento de muita frustração, como os irmãos já sabem, já ouviram algumas ministrações sobre Pedro. Um momento que eu imagino que Pedro, eu tenho certeza, Pedro, ele tinha família, ele era casado, porque Jesus curou a sogra dele. Então ele era casado e ele estava vivendo um momento de muita frustração no seu trabalho. Ele era um pescador, um homem experimentado desse trabalho, dessa pesca. E Jesus encontrou Pedro frustrado, porque ele não tinha apanhado peixes, já fazia alguns dias. Pescou a noite inteira nesse último dia que encontrou Jesus e nada apanhou. E Jesus encontrou Pedro ali. E o pastor pregou aqui no domingo sobre o seguir, né, de Jesus. Vem e siga-me. E com Pedro não foi diferente. Um pouco antes disso acontecer, Jesus ele fez esse convite para Pedro e Pedro não pensou duas vezes. Pedro largou tudo. Largou o seu trabalho, largou, né, deixou um pouco a sua família para aprender mais de perto com o mestre e o seguiu e deixou tudo. E Jesus, né, olhou ali para Pedro e viu ali e às vezes eu me pergunto, né, o que Pedro pensou quando ele olhou para Jesus e ele simplesmente deixou tudo e partiu a seguir a Jesus. É uma pergunta que todo mundo deve se fazer, né? Até os próprios, conforme foram os outros discípulos, mas Pedro, do jeito que ele era, né? Que a gente costuma falar, né, Tiara? Um homem bravo, um homem com uma personalidade difícil, ouvia ali uma conversa, né? Um simples tato ali, uma comunicação básica, né? Porque Jesus era muito manso, muito simples, com ele não tinha muita cerimônia. Então eu imagino ali aquela conversa, né, de Jesus com Pedro, como é que foi. E como que foi para Pedro ouvir, parar, porque eu imagino um homem todo, né, relaxado ali, batendo aquela sede, limpando tudo, parar, para ouvir ali um homem tão manso, tão simples, se aproximando dele e falando para ele, né, aquelas coisas. E é simples, irmãos, é o que falta no dia de hoje. O que fez Pedro olhar para Jesus assim? O Gabriel falava isso, eu nunca esqueço, que você olhando para Jesus, você vê o próprio amor na sua frente. Então eu imagino que Pedro, logo quando levantou os olhos ali, quando Jesus estava falando, ele já se apaixonou por Jesus. Não tinha como, irmãos, Pedro ali olhar para aquelas redes, voltar a olhar para aquelas redes da mesma maneira. Porque foi um encontro assim, aquela coisa, né? Uau, era só ele que eu precisava. Era tudo, um homem que estava cansado, nossa, frustrado naquele dia. E ver aquele, né, como a irmã Silvia falou, aquele fardo pesado saindo do filho dele e ele pegando de Jesus. Eu já imagino que automaticamente, aquele encontro, Jesus já entregou para Pedro um fardo leve.
né? Trocou de fardo só no trocar dos olhares. Eu imagino assim, porque Jesus é o próprio amor. Você olhando para Ele, Ele é o próprio amor. E hoje, o que eu vejo é que tem muitas pessoas com essa dificuldade de entender isso, irmãos. Hoje tem pessoas vivendo momentos, eu vou ser bem direta hoje, não vou fazer muita cerimônia, não vou prolongar muito essa palavra, mas eu vejo hoje pessoas que têm fé em si mesma. Tem fé, e olha que Pedro é o maior exemplo disso, porque ele era um homem todo robusto. Quem olhava para ele já tinha medo. Ele se garantia, irmãos. Ele era conhecedor de tudo aquilo ali. Ele era o cara, como a gente pode dizer. Ele era o cara. E hoje nós conhecemos hoje, e eu, né, me deparo com algumas situações, até eu mesmo, essa palavra corta primeiro para mim, que às vezes a gente se acha muito, irmãos. E a gente coloca a fé, deposita a fé às vezes em nós mesmos. E hoje eu até estava falando, nossa, para onde que eu vou levar essa palavra, né? Uma questão de sobrevivência. Pedro, ele confiou em Jesus, ele amou Jesus e ele buscou em conhecer Jesus, e isso vai dizer aqui mais para baixo, que ele buscou em conhecer Jesus, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele ali já tinha buscado em conhecer Jesus, ele já estava buscando, ele já começou, ele já tinha certeza quem era Jesus. Ali ele já estava, né, já tinha vivido algumas situações com Jesus. Ele já viu vários milagres de Jesus acontecer. Ele andando, ele via Jesus curando, Jesus profetizando, Jesus curando leprosos, Jesus curando... Pedro já estava vendo tudo. Pedro já viu Jesus curando e fazendo milagres também dentro da sua casa. Quando ele disse isso aqui, irmãos, ele tinha convicção quem era Jesus. Apesar que sempre quando nós falamos de Pedro, nós falamos sempre, só lembramos que Pedro só negou a Jesus, mas também Pedro também teve uma história linda de amor com Jesus. Nós não podemos negar isso. E é isso que eu vim frisar aqui nessa noite com vocês. Pedro, antes mesmo, irmãos, de ver milagre, antes mesmo dele ver tantas maravilhas do Senhor, num olhar, ele resolveu entregar a vida dele para Jesus. O que eu quero dizer isso? Não precisou de muito. Hoje nós precisamos ver igrejas lotadas, né, Creuza? Ver movimentos, para a gente poder entrar e ver Jesus operar. Vou ali, porque ali está cheio, né? A minha sogra e meu sogro falam que eles só entram em restaurantes que está muito cheio, porque ali está bom, ali o negócio está bom. Então vamos lá, que não é porque está barato, está bom ali porque está lotado. Não é assim, dona Vânia, que a senhora fala? E hoje em dia o povo de Deus está dessa maneira. As pessoas não conseguem entender que a fé em Jesus é muito além do que uma igreja lotada, é muito além do que uma conferência de mais de milhares de pessoas com um preletor famoso ministrando, irmãos. É muito além de tudo isso. Infelizmente, muitas mentes estão cauterizadas hoje. Estão partindo para esse lado, irmã Silvia. E fora isso, não buscando só, né, nas igrejas cheias, lotadas, porque ali há um movimento, ali eu posso entrar e ter fé, porque Deus está naquele lugar. Olha, onde está vazio, eu acho que não, eu acho que ali Jesus não opera. Enfim, quando não, é quando a pessoa está cheia de si mesmo. A fé está nela mesmo. E eu creio que esse era o Pedro antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, ele sabia o horário, a hora, o tempo, o lugar, como é que estava a temperatura que ele pode sair, que os peixes já estarão disponíveis esperando por ele ali. Pedro era o cara e ele tinha, com certeza, a fé nele mesmo. Mas mesmo assim, ele vivia frustrado, porque a fé estava nele mesmo. E muitos de nós, muitos de nós, estamos assim nessa noite, cheios de si, cheios de nós, com as nossas convicções, com as nossas certezas, assim, com certeza como Pedro era.
Ali eu posso, ali eu vou. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Mas eu quero te apresentar hoje, de novo, porque talvez você só ouviu falar. De novo. E eu quero que você olhe, tenha um olhar diferente para Jesus. Para quem você tem crido? Jó, ele falou isso. Eu sei em quem tenho crido. Apesar de todas as dificuldades que ele estava passando, todas as frustrações, toda a situação que ele estava vivendo, ele declarou que ele sabia em quem ele cria. E que por fim iria se levantar e dar um basta naquela situação. Jó, ele tinha essa convicção. E eu vim apresentar esse Jesus, esse Deus para você. Pare nesta noite de achar, de substituir, colocar você no lugar de Deus. Essa é o X, essa é a questão, essa é o fundamento da palavra desta noite. Você está cheio de si. Você está cheio das suas expectativas. Você está cheio daquilo que você... Irmãos, fé, o pastor leu aqui hoje, é a certeza daquilo que você ainda não vê. É aquilo das coisas que você espera e o firmamento das coisas que você não vê. Fé é isso. É muito fácil a gente acreditar nas coisas palpáveis. Como 2 mais 2, eu lembro muito do Michel nisso. Como 2 mais 2 é 4. Não tem como ser 100. Não tem como ser 100. Que você entenda nessa noite. Amém, irmãos? Eu tô aqui viajando porque o Senhor tem falado tantas coisas e eu não consegui colocar no papel porque eu falo que a gente tem que estar na dispensação do Espírito. E o Senhor tem falado tantas coisas aqui. Eu estou tentando administrar para passar para vocês, porque é muitas coisas. E aqui eles falam, mas para onde? Aqui Pedro ele fala, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Aqui ele já tinha essa convicção, irmãos. Aqui ele já tinha essa certeza de que Jesus era quem poderia fazer todas as coisas. Aqui Pedro não conseguiria voltar atrás de novo. E às vezes eu me pego pensando e lembrando da minha vida sem Jesus, eu não consigo imaginar. Por isso que eu cantei esse louvor. Eu não consigo imaginar mais a minha vida sem Ele. Eu não consigo mais, irmã Silvia, depositar a minha fé em qualquer outra coisa, em qualquer outro amuleto, em qualquer outra... nada. E às vezes em qualquer outra pessoa. Eu era uma pessoa que eu conversava muito, eu falava muito dos meus problemas para as outras pessoas, eu confiava muito nas pessoas, eu abria a minha vida às vezes para as pessoas, eu tinha eu falo que é um defeito isso. Porque quando a gente conhece a Jesus, a gente tem que depositar a nossa fé, a nossa conversa, a nossa vida nele. Porque nem sempre essa pessoa que você está falando, nem sempre, né? Às vezes o Senhor dá discernimento, né? Louvado seja Deus por isso. Às vezes Deus coloca pessoas para nos ouvirem e isso é uma bênção. Mas muitas das coisas, Deus ele quer fazer aquele trato diretamente com você e você com Ele. E muitas das vezes a gente não tem isso, a gente não tem essa sensibilidade, a gente não tem esse discernimento. De buscar o Senhor em oração e de falar para Ele tudo aquilo que a gente precisa e o que nós estamos sentindo. Quais são as frustrações que nós estamos passando? Senhor, eu sou assim, eu sou assado, eu sou como Pedro. Ai, Senhor, eu posso, eu sou... Mas não, eu não quero ser assim. Jesus, me transforma, me muda, né? Coloca as mãos sobre a minha vida, transforma o meu eu, transforma o meu coração, tira, né? Eu não quero mais ser eu quero que o Senhor cresça e eu diminua. Muitas das vezes a gente não consegue fazer essas orações, até porque a gente também está ainda cheio de si, e nem dentro do nosso quarto a gente consegue abrir o coração para o Senhor e rasgar mesmo as nossas vestes e mostrar verdadeiramente quem a gente é diante de Deus. E eu imagino que Pedro ainda era assim. E Deus, Ele quer ter um relacionamento direto conosco. Deus, Ele quer ter essa intimidade, essa comunhão com a gente. E muitas das vezes a gente não tem, né? Porque nós estamos cheios da gente, né? E às vezes o Senhor, Ele
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E às vezes eu me pego lembrando, irmãos, de quando eu estava no mundo sem Jesus. E eu falo, Jesus, eu procurava ajuda em A, irmã Silvia, eu procurava ajuda em B. Eu falava dos meus problemas para C, na esperança que alguém fosse resolver os meus problemas, não só de ouvir. Até que um dia eu encontrei Jesus. Até que um dia eu pude depositar a minha fé no Senhor. Até que um dia eu pude olhar e falar assim: obrigado, Senhor, eu não consigo mais sair da sua presença como Pedro. Ele não conseguiu, eu tenho certeza, voltar de novo para a família da mesma maneira. Ele não conseguiu mais, ainda com Jesus ali do lado, largar tudo e voltar a viver da pesca. E eu não consigo me conformar como existem pessoas assim, que conhecem Jesus, aqui ó, e nós temos crido e conhecido, e muitas pessoas falam isso, tem as oportunidades, quando está naquele primeiro amor, tem aquela oportunidade, vem para a presença do Senhor e fala: nossa, eu estou conhecendo Jesus, uau, Ele está fazendo coisas incríveis na minha vida, nossa, eu estou conhecendo, nossa, Ele tem transformado a minha vida, nossa, Ele tem ensinado tantas coisas para mim. Como uma pessoa assim consegue voltar a pescar? Como uma pessoa assim consegue voltar a fazer as mesmas coisas que faziam antes? Aonde está? Aonde está a nossa fé? Em quem temos crido, irmãos? Em quem temos crido? Eu não consigo me conformar. Às vezes a gente recebe as ligações de alguns amigos e fala: ó, ora por ciclano, porque ciclano está se afastando da presença de Deus. Ó, ora para fulano, porque fulano voltou a fazer aquelas práticas lá, lembra? Lembra de quando vocês visitavam e ele estava fazendo tal coisa e vocês buscavam ele em determinado lugar? Irmãos, uma pessoa dessa nunca conheceu Jesus. Uma pessoa dessa nunca conheceu, nunca depositou a sua fé em Jesus. Nunca. Uma pessoa que vive uma verdadeira conversão, e há quem diga, né? O próprio Jesus falou que Pedro, na verdade, só se converteu depois, né? Quando Jesus se ressuscitou, porque ali ainda, quando ele estava ali negando Jesus, quando ele estava na mesa da ceia, falou: Pedro, em outras palavras, você ainda você não pode ir aonde eu vou, porque você ainda precisa se converter. Porque Pedro vira para Jesus e fala, né? Todo mundo conhece essa fala, né? Aonde o Senhor for, eu vou também. O que o Senhor for fazer, eu farei também, não é assim? E ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, fica quieto, em outras palavras. Você não vai para onde? Você não vai para lugar nenhum. Porque você nem se converteu ainda, se converteu. Mas ele amava Jesus. Ele amava Jesus. E quem ama, conhece. Quem ama, conhece. E para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Às vezes a gente se pega nas promessas do Senhor, né? A gente faz as nossas orações e a gente pega e fala: nossa, Senhor, quais são essas promessas que você sempre fala, né? Irmãos, o Senhor, Ele veio para, né, individualmente, Ele faz promessas para cada um de nós. Né? Ele tem promessa talvez de salvar o esposo, de salvar a casa, de libertar a filha, como ele já fez, como ele já vem feito. Promessas terrenas, normalmente o Senhor faz ali no individualmente. Isso, glória a Deus. Mas às vezes a gente se esquece que o Senhor, Ele nos fez uma promessa, várias promessas centrais bíblicas. E a gente às vezes se esquece. Quem que poderia nos levar a uma vida eterna? Às vezes a gente fica se perguntando. Ou melhor, às vezes a gente não fica se perguntando. Existe essa promessa? Existe uma promessa de vida eterna para nós? Existe uma promessa de vida abundante? Para quem está com a mente sempre terrena aqui na terra, existe uma promessa de vida abundante também aqui. Existe uma promessa de vida eterna para nós também. Para onde iremos nós? Quem poderia fazer essa promessa para nós? Por que eu estou fazendo essa pergunta hoje? Porque eu sei que todos que estão aqui servem a Deus, conhecem a Deus. Mas eu sei também que essa live está sendo transmitida.
E muitas pessoas não sabem aonde muitas das vezes as pessoas ainda estão perdidas, aonde depositam, né? Aonde tem que depositar a sua confiança, a sua fé. As pessoas ainda estão perdidas. E num mundo como esse, onde a gente está vivendo, né, barbaridades, coisas terríveis, as pessoas estão perdidas e não sabem aonde colocar a sua fé, onde depositar a sua fé. Orar para quem? Falar para quem? Crer em quem? Quem pode? Jesus, irmãos. Jesus. Jesus, Ele pode. Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor Jesus, irmãos. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que pode salvar o seu casamento. É Ele que pode cumprir o desejo do seu coração, segundo a vontade dEle. É Ele que pode, aleluia, salvar o seu esposo, salvar a sua filha. É Ele que pode te dar a casa, talvez, que você tanto espera, se é isso que você tem orado. É Ele que pode fazer, é Ele que pode te curar nessa noite. É só Ele, irmãos. E talvez a mensagem que você estava esperando, talvez era tipo, e a fé é uma questão de sobrevivência, hora que Jesus pode te dar a casa, hora que Jesus pode te dar o carro, hora que Jesus pode te curar. Não. O que Deus colocou no meu coração, que a fé é uma questão de sobrevivência, a fé em Cristo é uma questão de sobrevivência. A fé em Cristo é uma questão de sobrevivência. Nele você sobrevive. Não só aqui, numa vida abundante, mas numa vida eterna. É uma questão de sobrevivência. Porque se você não tiver a fé em Cristo, você não sobrevive, você não vive não, viu? Você morre e você não vai ter uma vida eterna com Cristo. Você vai ter uma vida eterna sem Cristo e é no inferno, irmãos. Hoje não tem mais essa pregação. De inferno e de céu. E céu e inferno, eles existem. Você vai ter sim uma vida eterna, mas uma vida eterna sem Cristo. É uma questão de sobrevivência. Você quer sobreviver aonde, então? Vamos fazer uma segunda pergunta. Todo mundo, né, pensa, nossa, uma questão de fé. Nossa, vamos praticar nossa fé nessa palavra. Nossa, acho que o pastor vai fazer, né, fazer um índice de várias coisas, de como nós temos que exercer a nossa fé para conquistar tal algo, algo apalpável. Irmãos, o desejo do meu coração e o desejo do coração de Cristo nessa noite é que você se volte às coisas espirituais. Vamos parar, irmãos, em nome de Jesus. Nós não temos mais tempo de ficar orando. Lógico, eu também oro, irmãos, por coisas terrenas, e eu preciso também. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, né, e nós precisamos, né, do nosso trabalho, do nosso sustento. O Senhor conhece o nosso coração. Mas quando nós estamos, né, na rocha que é Jesus, nós estamos servindo a Jesus, nós temos que crer que o Senhor, Ele é providência de todas essas coisas. Não é a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, vamos parar de orar por essas coisas fúteis, palpáveis. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que você precisa, irmã Silvia. Ele sabe, Mariana, o que você precisa. Da roupa que você precisa. Eu tenho orado, eu falo, Senhor, nossa, eu tenho precisado tanto do agasalho para minhas filhas. Nossa, a Manu está tão assim sem roupa, o frio está tão congelante. Eu preciso, né? E logo a minha mente já passa. Eu já sei, eu vou preparar. E aí eu volto de novo para as coisas espirituais. Senhor, então visita a tua casa, visita os teus filhos, né? Derrama sobre eles uma unção dobrada, de ousadia, de sabedoria. Nós temos que parar, irmãos, porque nós não temos mais tempo para essas coisas. O Senhor, a Mariana disse aqui na ministração, o Senhor, Ele está às portas, né? E está na hora de nós exercermos a nossa fé para as coisas espirituais. Voltarmos para o Senhor, para as coisas espirituais. Então tá bom, a fé é uma questão de sobrevivência. Sobreviver nele, irmãos. Se você crê, o Senhor, Ele tem vida eterna para mim e para você, e isso basta. E isso basta. Né? O Senhor, Ele tem todas as coisas para nós.
O Senhor, Ele tem diversas promessas, desejos do nosso coração. O Senhor, Ele conhece. Eu tenho certeza que Ele há de cumprir uma a uma. Se Ele te prometeu, se foi homem que te prometeu, Ele não garante. Ele garante se foi Ele que te prometeu. Se foi Ele que te prometeu, fica tranquilo, Ele vai cumprir. Mas baseie a sua fé, fundamenta, né, a sua fé em Cristo. Creia primeiro em Cristo. Muitas das vezes a gente tem orado por coisas aleatoriamente e nem em Jesus direito você tem crido. Irmãos, é difícil falar isso, mas é verdade. É verdade. Às vezes as pessoas chegam a nós, Leandro, com algumas necessidades, nos liga, passa, e ela derrama aquele turbilhão de situações na gente, e a gente desliga assim, a gente ora pela pessoa, escuta ela, Tiara. E eu olho para o Felipe e falo assim, meu Deus, será que essa pessoa tem crido na mesma pessoa que eu tenho crido? É pecado, irmãos, né? Você desabafar e você chorar e você desesperadamente. Não é pecado. Mas o que o Senhor veio falar com você aqui nessa noite é isso. Creia em mim antes de qualquer outra coisa. Antes de você querer carro, antes de você querer casa, antes de você querer seu marido salvo, a sua filha salva, antes de você ter a cura que você tanto quer, antes de você ter a alegria plena, o dinheiro no banco, creia primeiramente em mim, que eu posso fazer todas essas coisas. Irmãos, a gente não tem crido direito em Jesus, é verdade isso. A gente deposita a nossa fé, Tiara, no nosso patrão, que vai lá depositar, Leni, o nosso dinheirinho no final do mês. Não, ali ó, é certeza, irmã Creuza. Ali é certeza, eu vou trabalhar os 28 dias, no 30 dias ali, ele vai depositar o meu dinheirinho e vai estar tudo certo. A gente tem depositado toda a nossa confiança nisso, irmãos, em coisas palpáveis, em coisas lógicas. E o Senhor vem nos advertir nesta noite que não é isso. Eu não sei se vocês estão querendo entender, se vocês estão conseguindo entender, mas o Senhor tem falado aqui coisas no meu coração, na minha mente, aqui eu estou tentando, né, colocar para os irmãos, mas o Senhor está cansado disso, irmãos. De nós procurarmos Ele e exercer a nossa fé e colocar em prática a nossa oração apenas para aquilo que nós queremos terreno, palpáveis. O Senhor não quer mais isso, irmãos. O Senhor não quer porque Ele está voltando e Ele quer que nós voltamos a nossa mente, o nosso coração para aquilo que é espiritual. Para onde iremos nós, Vitor? Para onde iremos nós? Se só o Senhor, Ele tem palavra para nós, tem vida eterna para nós, tem céu para nós, tem vida de gozo, de alegria, sem tristeza, sem dor para nós. Para onde? Nós não conseguimos. E nessa situação, irmãos, que nós estamos vivendo aí de pandemia, de portas de trabalho fechadas, o Leandro acho que viveu isso alguns dias, trabalhou alguns dias, outros não é, Leandro? Depositar fé em quem, irmãos? No patrão que não tem o serviço todos os dias? Depositar fé em quem, Leni? Em quem, irmãos? Só em Jesus. Ontem eu ainda comentei com o pastor, porque o Senhor ainda falando sobre essa palavra, ele falou que vai ministrar uma palavra sobre Jacó, agora mais. E eu falei, nossa, eu vou citar Jacó. Jacó ali no Val de Jaboque, ele estava vivendo uma situação também. E eu acredito que uma situação bem frustrante, porque ele estava com medo. Para quem não sabe, Jacó, a história dele, ele passou de enganador por enganado. Viveu ali uma situação, enganou os pais, o pai dele enganou o seu irmão, saiu praticamente fugido do meio da sua parentela, porque enganou, tomou uma bênção que não era para ele naquele momento. Foi embora ali fugido, viveu na casa do seu sogro Labão, a qual ele foi enganado por ele também. Tocado pelo Senhor, num encontro que ele teve com Deus. Ele foi ali tocado, né? O Senhor deu, como se diz, a sensibilidade espiritual. Ó, vai lá, me busca, ora aqui, que eu vou te dar livramento lá.
Ou melhor, talvez ele nem sabia que o Senhor ia dar livramento. Ele estava tão desesperado que ele falou, não, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, porque só Ele pode me dar a bênção que eu preciso e eu atravessar daqui e ir em rumo à casa de meu pai de novo. E ele ali teve um encontro com o Senhor. A Bíblia vai falar ali de um anjo, de um homem que lutou com ele. E ele falou assim, eu não vou largar o Senhor enquanto você não me abençoar. Ele teve uma guerra ali, uma luta. Ele saiu ferido. A Bíblia vai relatar isso. Mas ele não estava nem se importando, irmãos, com a situação, Leni. Ele ficou ali lutando e ele falou, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe o que é isso? A fé. Ele teve a fé no lugar, ele depositou a fé no lugar certo. Ele poderia ir ali, porque ele levou ali uma caravana com ele, não só as mulheres, os seus filhos. Ele teve servos ali, ele poderia ter confiado nos servos. Se meu irmão Esaú vier, você pega a lança, pega a espada, nós vamos tudo para cima dele. Não. Ele não depositou a confiança em homens, porque aqueles servos que estavam ali poderiam enfrentar também Esaú. Poderia todo mundo ir para cima e eu vou entrar e acabou. Não, ele foi orar, ele precisava daquela bênção, ele estava com medo. E ele falou, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Depositou a sua fé no lugar certo, no Senhor dos exércitos. E não largou enquanto o Senhor não abençoou. E aí, como terminou a história? Quando ele foi se encontrar com o irmão, o Senhor já tinha apaziguado o coração de Esaú. O Senhor, ele já tinha colocado as mãos no coração dele. E já tinha trazido mansidão para o coração de Esaú. E eles não brigaram, pelo contrário, se abraçaram. Eu imagino aquela cena linda. Porque o Senhor, ele foi à frente. Mas porque ele depositou a fé no lugar certo, em Jesus, no Senhor. Em quem você tem crido, irmãos? Para onde irá você, se só o Senhor tem palavra? Se só o Senhor tem vida plena para você, se só o Senhor pode, Tiara, fazer todas as coisas, se só o Senhor, para onde? Para onde? Para onde? Para onde você aí da live? Para onde você tem, para quem você tem depositado a sua confiança, a sua fé? É só Jesus, irmãos. Todos os milagres, todos os prodígios, toda a maravilha que você precisa, só Jesus ele pode fazer. Só Jesus. Eu falei ainda ontem, acho que foi ontem que eu estava orando, e o Senhor colocou no meu coração uma palavra muito profunda sobre coisas impossíveis, sobre milagre. Eu depositei ali no grupo, acho que de pérolas, né, das irmãs, que aquilo que o Senhor, o impossível, o Senhor ele pode fazer, mas só o Senhor pode fazer. Deposite a sua fé no Senhor. Volte a crer novamente. Volte a crer novamente. É um convite para você nesta noite, do Senhor. Volte a crer. Eu posso fazer. Me dá um voto. Irmãos, o Senhor ele não precisaria estar apelando aqui nessa noite, porque Ele é Deus, Creuza. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo, Ele é dono de tudo, Luiz. Foi Ele que criou tudo isso. Mas por amor a mim e a você, Ele faz esse convite. Volta a crer em mim. Volta a crer em mim. Me dê um voto para eu mostrar o quanto eu te amo e o quanto eu posso mudar a sua vida. Volte a crer em mim. Deposite toda a sua fé em mim. Para de crer no seu patrão. Para de crer no seu filho. Para de crer no seu marido que sustenta a sua casa. Para. Para de crer nos médicos que você já está numa fase terminal. Para de crer. Confie em mim. Creia em mim. Oh, aleluias. Oh, irmãos, o princípio de tudo isso é em Jesus. O princípio de você colocar, basear a sua fé é Jesus. Volte a crer nele. Aleluias. Volte a crer nele. Para de crer em você mesmo, na sua força. Para de crer na sua prepotência. Ou para de se encher do seu eu. Encha de Jesus nessa noite. Encha de Jesus nessa noite. Você não pode nada, você é um imortal. Você não consegue nada sem Ele. A palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas. Sim, podemos.
naquele que nos fortalece. É nele, é por ele, é para ele todas as coisas. Aleluias. O convite nessa noite é esse, é voltar a crer. É voltar a crer naquele que te chamou, naquele que te amou. Pedro não conseguiu voltar para trás. Frustrado de novo porque ele ainda não havia se convertido mesmo, quando Jesus morreu e se entregou, ele voltou. Mas enquanto ele estava ali, conhecendo, como ele disse, ele não conseguiu voltar para trás. Não volte, irmãos. Eu tenho conhecido diversos irmãos que têm voltado para trás. E o fim não é de sucesso. É de mais frustração. É de sala de psicologia. É de sala de autoajuda. É de sala de alcoólicos anônimos. É de sala de busca de autoajuda. É de livros de autoajuda. Nunca é na palavra do Senhor. Às vezes, as crentes, irmãos, tem lá na cabeceira da cama 300 livros de autoajuda. Como isso, como aquilo. Pesquisa aí no seu Google. Os meninos aí que conhecem, né, o celular, normalmente fica lá, né? Como é que se diz? O gravado, o histórico. Como é que está o seu histórico do seu Google? Como não sei o que, não sei o que. Como não sei o que lá, não sei o que lá. Ou então, buscando aí, se você é crente ainda meia boca, aquele preletor coach, né? Que vai te dar uma autoajuda, só que dentro da Bíblia. Irmãos, isso não existe. Louva a Deus, porque eles ainda são, né, usados ali, né? Mas eu não consigo engolir qualquer comida não, irmãos. Traga o fundamento da sua fé para Jesus, irmãos, em nome de Jesus nessa noite. É isso que Ele quer trazer no seu coração. Você tem buscado, você tem se frustrado, você tem falado para A, você tem falado para B, você tem, né, depositado no patrão, você tem depositado em tantas outras coisas a sua fé, a sua confiança, né, a sua casa, né, a estrutura do seu lar, né, na Super Nani, em tantas outras coisas. Não, irmãos, fundamenta em Cristo. Abra seu quarto, seus aposentos, se ajoelha e deposita o seu coração ali em secreto no Senhor, que Ele vai te ouvir. Essa é a verdadeira fé. É uma questão de sobrevivência nesse sentido, irmãos. Para tudo, se você depositar a sua fé em Jesus, você vai sobreviver qualquer tempestade da sua vida. O pastor falou aqui sobre Pedro. Pedro experimentou uma situação incrível com Jesus. Pedro andou sobre as águas, numa situação em que todos estavam ali no barco, sobreveio sobre eles uma tempestade terrível. Ontem eu estava ali na minha casa, antes de ontem, aliás, acho que todos os irmãos presenciaram um vento terrível, a gente mal conseguiu dormir, porque batia, Luiz, assim, ó, o vento na janela e fazia aquele barulho, um barulho que eu fiquei com medo. E eu falei assim, meu Deus, e eu lembrei dessa passagem, eu falei, como Jesus conseguiu dormir naquele barco, naquela tempestade, naquela ventania, como? Porque Ele era Deus, simplesmente como eu falei aqui. Irmãos, uma palavra dele acalmou tudo aquilo. E aí ele quis ali ter uma incrível experiência, dar uma incrível experiência para Pedro. Ele andando ali sobre as águas, ele chamou Pedro, Pedro, vem aqui, eu vou te dar uma experiência comigo. Pedro olhou, mas mesmo assim, o bicho era retado, né? Saiu ali do barco, caminhou pelas águas, mas em algum momento ele afundou, porque, né, titubeou ali a confiança. Mas ele, a princípio, ele creu. Irmãos, Deus quer te fazer, a princípio, crer nele. Depositar sua confiança nele. Antes de você ligar para A, antes de você ligar para B, faça como Pedro. Não pense duas vezes, vá de encontro com Jesus. Abre lá aquele lugar de secreto que você tem com Ele. Se ajoelha ou então senta em cima da sua cama, eu adoro isso. Senta em cima da sua cama, fecha aquela porta e fica naquela
graça maravilhosa entre você e Jesus, e conta tudo para Ele, deposita nele, tudo aquilo que você espera nele, além de céu, além de vida eterna, além de salvação, porque como eu disse, nós somos carne, nós somos seres humanos, nós temos necessidades aqui, e se você acha necessário ainda falar com Jesus sobre as suas necessidades, ainda que Ele já saiba, faça isso, deposita nele, a sua confiança, deposita nele a sua fé. Antes de você falar de fé aqui em outras coisas, falar sobre o cego Bartimeu, que depositou a fé em Jesus, e que numa palavra ele se desgarrou ali daquele casaco e foi seguir Jesus. Antes de você falar de outros personagens, qualquer outro personagem da Bíblia, até mesmo de Jó, que confiou no Senhor, confie primeiro em Jesus. Você não tem confiado em Jesus plenamente. Confie nele, Ele pode todas as coisas. Amém, irmãos? O Senhor falou muitas coisas aqui, mas eu estou com muita dificuldade de passar. Mas eu sei que o Senhor é o Espírito Santo, que o mesmo que está em mim, está em você também. E eu sei que o Senhor Ele ainda vai esmiuçar ainda essa palavra muito mais no seu coração. Mas o que o Senhor quis dizer nessa noite é: confie em mim, deposite a sua fé em mim. Você vai sobreviver todas as tempestades, como Pedro ali sobreviveu àquela tempestade com Jesus. Porque confiou e olhou para Ele. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra. Se só o Senhor tem vida eterna. Se só o Senhor tem vida plena para nós. Para onde iremos? Ainda que feche a sua empresa, se você tiver. Ainda que você perca a sua casa. Ainda que você perca os seus filhos, como Jó perdeu. Ainda que você perca tudo. Tudo. Para onde iremos nós? Continue firme em Jesus. Nem se faça essa pergunta. Eu posso perder tudo, mas eu ainda tenho Jesus. Eu posso perder qualquer coisa, mas eu ainda tenho Jesus. A minha fé está nele. A minha vida está nele. A minha confiança está nele. Os meus filhos estão sobre ele. A minha empresa está sobre ele. O meu socorro está sobre ele. A minha cura que eu preciso está sobre ele. Amém, irmãos? Creia nisso em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e Não consigo mais voltar para trás, Jesus. A minha fé está em Ti, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia.
vida abatido nesta noite. Pra onde eu irei? Aleluia, procurando um caminho de novo. Eu quero te dizer que o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A sua fé tem que ser fundamentada nele nesta noite. Volte a crer nele. Aleluia. Só Ele tem vida eterna para você. Só Ele tem vida plena para você. Aleluia. Só Ele tem a cura que você precisa. Aleluia. Oh, não confie mais em você não, irmãos. Maldito o homem que confia no homem. Essa palavra é para nós mesmos. Aleluia. Confie no Senhor. Aleluia. Deposite a sua fé nele nesta noite. Volte a crer nele. Aleluia. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite buscando vários caminhos, buscando uma confirmação. Oh, aleluia. Eu quero te dizer que a confirmação que você precisa é Cristo. A confirmação que você precisa é Cristo, é se voltar para Cristo novamente. Fui encontrado pelo teu amor. Aleluias. Pelo teu amor sou. Diga isso. Sou totalmente teu. Aleluias. Fui contemplado. Abre o seu coração para o Senhor nesta noite. Com você. Se abra para Ele de novo. Tira essa cara de bravo que afasta qualquer um, mas que Jesus quer ter uma comunhão com você de novo. Talvez você não consiga mais confiar em nada, depositar também a sua fé em lugar nenhum. Talvez você esteja assim nessa noite também. Talvez você não consiga também depositar a sua fé em lugar nenhum mais. Eu me frustrei com fulano, eu me frustrei com ciclano, eu não tenho mais para onde ir, mas você entrou no lugar certo nessa noite. Você que está aí nessa live também entrou no lugar certo, você conectou seu celular no lugar certo. Talvez você não tenha compreendido direito essa palavra, mas existe a palavra central nessa noite é que você volte a crer nele nessa noite, que você deposite a sua fé nele. Você vai sobreviver qualquer tempestade, você vai sobreviver qualquer situação, qualquer decepção. Se você estiver nele, você não será confundido, você não será decepcionado de novo. Volte de novo para o Senhor. Se você um dia já conheceu, como Pedro estava conhecendo Jesus, mas você não se converteu totalmente a Ele, volta de novo ao princípio. Volta de novo, larga tudo de novo. E o Senhor faz de novo esse convite para você. Me dá uma oportunidade de entrar na sua vida. E você se basear de novo a sua fé em mim. Oh, aleluia. Ouça o convite do Senhor nessa noite. Essa voz mansa, essa voz sublime, suave, que está aí batendo na porta do seu coração, é o Senhor falando. Volte a crer em mim nesta noite. Se você continuar nessa situação que você está vivendo, você vai se frustrar, Pedro. Você vai voltar a ser frustrado como ele voltou, como Pedro voltou, quando Jesus se entregou e ele voltou ali frustrado de novo a pescar. Porque ele não tinha depositado completamente a sua confiança, a sua fé em Jesus. Porque se ele tivesse se convertido ali, ele não teria voltado. Oh, aleluia, irmão. Se você tem escutado essa voz sublime bater no seu coração nesta noite, abra a porta do seu coração e deixa ele entrar. Deixa ele fazer morada. Deixa ele jogar esse rio na sua vida, de água purificada que é o Senhor na sua vida. Deixa ele jorrar no seu coração nesta noite. Há um convite para você nesta noite. Há um convite que você volte a crer nele. Depositar a sua fé nele. Você vai sobreviver a qualquer tempestade. É uma palavra, irmão, convicta que eu estou te falando nessa noite. É o Senhor que está falando. Com maior convicção. Você vai sobreviver qualquer vale, qualquer tempestade. Volte a crer nele.
Faça esse voto hoje com o Senhor. Aperte a mão aí pela fé de Jesus e fala: eu volto a crer no Senhor. Eu volto. Me aceita de volta, Jesus, porque eu também estou te aceitando de volta aqui no meu coração. Eu vou te dar um voto. Eu vou voltar a confiar no Senhor. Eu não confio mais em ninguém. Eu cheguei aqui frustrado, eu cheguei aqui triste. Eu confiei naquela mulher, eu confiei naquele homem, eu confiei. Mas ele me decepcionou. Eu confiei em mim e eu vi que eu não posso nada porque eu sou um mero mortal. Mas eu quero te dar um voto, Jesus. Entra em mim de novo, faz morada. Eu lembro quando eu te encontrei, Jesus. Eu lembro quando eu olhei para ti, Jesus, e foi tão impactante, foi tão gostoso, eu te abracei tão gostoso, Jesus. Oh, arabadabachou, foi tão gostoso, Jesus. O Senhor me acalentou, o Senhor me acalmou, o Senhor me tirou os medos. O Senhor entrou na minha vida, arabadabachou, o Senhor fez limpeza, foi tão bom. Eu amei o Senhor assim, ó. Rápido, foi uma conexão tão boa entre eu e o Senhor, mas eu deixei o meu eu entrar de novo, eu deixei de confiar no Senhor e voltei a confiar de novo em pessoas, eu voltei a pegar amuletos, eu voltei a confiar em coisas que são palpáveis e fui me distanciando do Senhor, mas eu me frustrei, darabasúbia. Entra de novo, Senhor, na minha casa, entra na casa do meu coração e faz morada, porque eu estou vazio, Senhor, eu estou vazio nessa noite. Oh, aleluias, aleluias. Volte a crer, irmãos, só Cristo, só com Cristo você vai sobreviver. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Amém, glória a Deus. Ouvindo esta palavra, não endureça o vosso coração. Louvamos a Deus, que Deus possa, e eu sei que falou ao teu coração, faça como Pedro. Você é especialista, Jesus sabe que você é bom, que você é especialista. Pedro falou: Senhor, não é hora de pescar não, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Sábado, a mulherada tem aí uma reunião, amém? 16h, no sábado, todas as mulheres, fica o convite, você que está aí na live, 16h aqui, no sábado, teremos aqui o chá de pérolas, o chá das mulheres aqui, vai ser uma bênção, palavra de Deus, confraternização entre as mulheres, será sim glorioso. Estou crendo em salvação, milagre, cura, libertação. Vocês estão crendo, mulheres? Amém? Se prepare para isso em nome de Jesus, no sábado às 16h. E no domingo nós temos aqui 15h o nosso curso preparatório para o batismo. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre o que a Bíblia diz sobre o batismo, 15h, venha, faça parte e no final das aulas você decidirá se você quer se batizar, seguir a Jesus em nome de Jesus. E nosso culto às 18h, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Está aí os nossos avisos e louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar agradecendo a Deus por este culto, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele falou em nossas vidas. Guarde esta palavra. Você é especialista, mas é a palavra de Jesus que falou com você. Amém? Lance a rede por fé, porque é questão de sobrevivência para a sua vida. Senhor, aqui está a tua igreja, que ouviu esta palavra nesta noite, Pai, que foi ministrada conforme o teu querer e a tua vontade, Deus. Para quem iremos nós, Pai? Se só tu tem palavras de vida eterna. Jesus, nós temos corrido para tantos lugares, nós temos corrido para tantas pessoas, depositado a expectativa e a esperança neles, Pai, de cura, de transformação, de libertação, meu Pai, mas ser humano nenhum, meu Pai,
é digno, Senhor, de depositarmos a nossa confiança, porque iremos falhar, porque iremos decepcionar alguém, Pai. O único que é digno da nossa confiança, da nossa plena confiança, meu Pai, é o Senhor Jesus, que faz, que opera, e ninguém pode impedir. Que a fé, Senhor, seja, em nome de Jesus, fortalecido em cada coração, em cada vida, possamos ver o Teu agir, a Tua mão operando grandes e poderosas coisas para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz agora para nossos lares, debaixo da Tua proteção e potente mão. Nos livra do acidente, nos livra do homem mau. Senhor, oramos, Senhor, também, meu Pai, por aqueles que estão em situação de rua. Senhor, neste frio, meu Pai, levanta homens e mulheres corajosos, homens e mulheres, Senhor, que possam ajudar, meu Pai, essas vidas. Dá, Senhor, abrigo a eles. Cuida, Senhor, aqueles que não têm condições, aqueles que, meu Pai, estão passando por dificuldades, Senhor, sem uma roupa adequada nesse frio, Pai. Por favor, alcança, supre, meu Pai, a necessidade do Teu povo, para a glória do Teu nome, meu Pai. Tu és o Deus que acalenta, que aquece a nossa alma e levanta homens e mulheres para abençoar a outros. Aqueles que não puderam vir, abençoa. Aqueles que estavam desejosos, mas não conseguiram chegar, dê oportunidade a eles. Dá uma sexta-feira abençoado para esse Teu povo, meu Pai, para essas vidas, que amanhã milagres aconteçam, notícias boas cheguem, o telefone possa tocar e domingo contaremos o milagre em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida hoje e para sempre. Nós vamos dizer amém. Creus, a Deus abençoe. Leandro, Lu, Deus, vocês são de casa, amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Fiquem com a paz do Senhor Jesus.